Fala galera, bem-vindos ao canal. Tô gravando esse vídeo aqui para mostrar como eu faço as minhas análises, porque o pessoal tem me perguntado dessa planilha aqui do canal, mas essa aqui é uma planilha que eu faço só para apresentar o canal mesmo, só para a gente analisar os jogos, porque para cada análise eu tenho que montar uma planilha dessa, né? Então eu vou demonstrar aqui como é feita a análise. Bom, primeiro eu vou abrir aqui minha tabela de escanteios, aqui da Série A, né? Eu vou pegar o Atlético Paranaense aqui como exemplo. Então, os dados aqui dessa tabela são gerados de acordo com o resultado dos jogos, né? Então, aqui Atlético Paranaense é o primeiro time. Então, vou vir aqui no número 1. Tá aqui todos os dados aqui dos jogos do Atlético Paranaense, para escanteios, para gols. Os dados aqui de HT e FT. Então, dando exemplo aqui, digamos que nesse jogo aqui, no quinto jogo em casa, o Atlético Paranaense faça 30 escanteios. Vou colocar e ceda 20 escanteios. Então nós temos aí um total de 50 escanteios, né? Então da over, tá em verdinho. E a gente vai ver lá na tabela que aumentou aqui a média do Atlético Paranaense, né? Porque aumentaram todos os números aqui. Em casa também aumentou, foi para 23, que é muito escanteio, né? Aumentou a média aqui para cantos a favor, para cantos cedidos. Então só para a gente ver de novo, vou apagar ali. Então deixa eu apagar aqui. Ó, e voltou a média para o que estava antes, 10,78, que é a média normal. E tem outra coisa, né? Se ele ganha o confronto de escanteios, ele vai ficar verde. Tipo, ele fez 10 escanteios, cedeu 5. Então a gente vê aqui que vai continuar verde porque ele ganhou o confronto. Agora digamos que ele faça 10 e leve 15 escanteios. Então já ficou em vermelho, ele perdeu o confronto aqui de escanteios. A gente não tem esse mercado aí no futebol brasileiro, né? Mas na Bet365, para alguns jogos aí da Europa, tem esse mercado aqui de vencedor no confronto de escanteios, né? Então é um dado importante também, um dado legal de analisar para o mercado europeu. E caso dê empate, né? 10-10, fica aqui em laranja, que é a cor do empate. E dá aqui também a quantidade total de escanteios no jogo. E se foi over ou under aí, mais de 9,5 ou menos de 9,5. Então deixa eu apagar aqui para ficar certo. Então voltando aqui para a minha planilha de análise, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar os dados aí do Atlético Paranaense e os dados do Internacional. Então volto aqui na tabela, vou só copiar aqui, selecionar tudo, copiar. E aqui é o primeiro time, né, jogando em casa, eu vou colar os dados. Pronto, já apareceu para mim aqui. E agora eu vou copiar os dados do Internacional. Vou ver aqui qual que é o número do Internacional, o 16. Vou copiar aqui os dados do Internacional. E vou colar lá na minha planilha. Pronto, já está me dando aqui todas as informações aqui de cantos a favor, contra, a porcentagem de over e under. Aqui as médias de HT, de FT, então fica bem mais fácil de analisar, né? Ele já me dá aqui Race 5 também, Race 7, para os dois times. E mostra aqui pra gente, né? Esse tipo Internacional ganhou aqui 3 confrontos de escanteios, perdeu 1. Foram 2 partidas aí com over, 2 partidas com under. E aqui dá a porcentagem de escanteios pra gente que tem aí nesse confronto. Então aqui para 8 escanteios, eu só tenho que ajustar aqui 86%. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, não está pegando todas as partidas, então vou arrastar para cá. E aqui são 8 jogos, então vou dividir por 8. Aí está me dando 88% para 8 escanteios. Tem que ajustar os outros aqui também. Deixa eu arrastar para cá, dividir por 8. 75 para 9. Tem que fazer com todos, né? 63% para 10.
E agora sim tá certinho. Então ele me dá aqui a porcentagem para 8, para 9 e para 10 escanteios. Que são os números aí que geralmente a gente analisa aí para apostar no over e no under, né? Então a gente vê aqui que essa porcentagem para 8 escanteios está bem alta, né? Porque a gente só teve um jogo aí que teve menos de 8 escanteios, que foi esse primeiro jogo aqui do Atlético Paranaense. Foram só 4. Deixa eu aumentar aqui a tabela. Então é isso, já me dá as médias aqui dos dois times. A média aí que está dando de escanteios no confronto. Já me dá aqui as médias para HT, para FT. Então fica bem mais fácil para analisar assim, né? Então é assim que eu monto minhas análises, galera. Fica bem detalhado aí para vocês. Porque eu faço aqui minha tabela com bastante informações, não são só as médias aqui. Eu tenho o desempenho de cada equipe. Os jogos que eles fizeram Race 5, fez Race 7. Aí tem os dados aqui separados aqui para HT, para FT também. Então por isso que fica bem completa aí a análise. Só que assim, não tem como eu fazer análise para todos os jogos, né? Seria até impossível, né? Não teria tempo para fazer isso. Eu até pretendo fazer para quando voltar, começar o campeonato na Europa, fazer os campeonatos aí da Espanha, da Inglaterra, da Itália. Mas vai depender também do interesse aí do pessoal aí no canal, né? Porque isso toma bastante tempo, gravar o vídeo, depois editar, deixar de um jeito apresentável para vocês. E muitas das vezes aí é o tempo que eu poderia estar fazendo minha aposta, poderia estar fazendo um momento de lazer. Eu estou analisando jogos aí e gravando conteúdo para vocês, né? Então eu queria aproveitar esse vídeo também para dar algumas dicas aqui dos sites que eu gosto de usar para estar analisando jogos, para estar fazendo minhas apostas. Como o foco aqui do canal é a aposta em escanteios, eu vou dar mais ênfase aí para esses sites aí que analisam escanteios. Então o primeiro que eu gosto aqui é o Total Corner, né? Que é um site para a gente ver aqui tabelas de escanteios, é muito bom. Posso ver aqui a liga. Daí eu vou escolher qual campeonato eu quero ver aí as estatísticas para escanteio, né? No caso aqui eu vou entrar em América. Vamos aqui Brasil. E olha só, ele me dá bastantes campeonatos aqui do Brasil, né? Até campeonatos aqui que eu nem nunca postei, que é campeonato de sub-20, essas coisas aí, campeonato feminino. Mas vamos dar uma olhada aqui como exemplo a Série A do Brasileirão mesmo. Então aqui ele vai abrir aqui no resultado dos jogos, né? A gente vê aqui já teve o jogo do Flamengo. Foram 11 escanteios para o Flamengo, o Goiás não fez nenhum. Mas foi uma partida com bastante escanteios, né? O Flamengo fez 11. Aqui nesse botão eu consigo ver os dados da partida. Aqui tem várias estatísticas aqui do jogo. Consigo ver como foi o jogo, né? O minuto que o Flamengo fez gol, que o Goiás fez gol. Os minutos aí que saíram os escanteios. E aqui Race 3 aqui pro Flamengo, foi o primeiro a fazer 3 escanteios. Race 5 também. Race 7 pro Flamengo, na verdade só o Flamengo fez escanteios, né? O Goiás, impressionante aí, não fez nenhum escanteio nesse jogo. E aqui do lado eu consigo ver o Corner Estatísticas, né? Estatística de escanteios. Ele me dá aqui uma tabela de escanteios deles. Que eu tenho aqui a quantidade de escanteios a favor, quantidade de escanteios cedidos. Então ele me dá aqui a média aqui de 8 escanteios a favor por jogo.
3 escanteios cedidos por jogo. E a média total de escanteios, né? Que o Flamengo está com uma média de 11. Então nós temos todos os times aí. Só ter atenção, galera, que por mais que eu goste desse site também, ele não dá assim, os dados tão completos, né? A gente vê aqui que tem o Botafogo aqui, ele não está computando. Fortaleza também não está computando os dados aqui do Fortaleza. Então é difícil a gente encontrar um site na internet aí de graça aí que forneça os dados completos pra gente, né? Na verdade o Botafogo está até repetido aqui, né? Mas mesmo assim também não está marcando direito os dados do Botafogo. A gente voltar aqui e ver na série B, a gente vai ver que é a mesma coisa. Não sei por que acontece isso, que eles não conseguem marcar todos os times completamente. Então a gente teria que ter 20 times aqui na série B. E tem um time aqui que não tá aparecendo. E os dados do Operário também não estão completos. Então vou apresentar outro site aqui para vocês que eu gosto também, esse Adam Choi aqui. A gente vem aqui em Corners. Vamos selecionar aqui o campeonato. Brasil. Esse site já não tem tantos campeonatos assim, são poucos, né? Mas tem umas informações bacanas aqui também, ó. Tá dando os dados aqui do Atlético Mineiro, como foram os jogos jogando em casa e como foram os jogos fora de casa. Então aqui em vermelho esse jogo foi under, né? Os outros jogos aqui foram over, nós tivemos mais de 9 escanteios. Ele dá a porcentagem aqui também, ó. O Atlético Mineiro está com uma porcentagem de 80% para over contra 20% para under, jogando em casa. E aqui a porcentagem fora de casa, 75% para over e 25% para under. E aqui em cima no geral, né? No geral ele está com 77% das partidas aí para over e 22% para under. Então bem interessante esse site aqui também. A gente pode ver que aqui do Brasil ele só tem o Campeonato Brasileiro da Série A. Então é bem limitado aí para alguns campeonatos só. Tem aqui também o WinDrawWin, que é um site mais para análise de vitória, empate ou vitória do time visitante, né? Mas também te dá algumas informações sobre escanteios. A gente pode vir aqui em estatísticas. E aqui tem estatística para vários tipos de apostas, né? Aqui para gols, para over e under para gols aí, para mais de 2,5. HTFT. No caso aqui a gente quer ver para escanteios, então a gente vai entrar aqui em corners. Então vou selecionar a liga aqui. Também não tem tantas ligas assim como o primeiro site aí, o Total Corner que a gente viu. E pro Brasil aqui a gente tem só a Série A e a Série B, né? Então ele me dá aqui a média de cantos a favor, a média de cantos cedidos e a média total. Aqui a gente pode ver que o Flamengo que a gente viu no outro site lá tem uma média de 8 cantos a favor, uma média de 3 cantos cedidos, uma média total aí de 11. Agora o que é interessante nesse site também aqui são os palpites para os jogos do dia, né? A gente vem aqui em cima as projeções do dia e te dá aqui os palpites para o jogo do dia para vitória ou empate, né? Aqui Brasil Série A. Então o jogo da Atlético Paranaense que a gente estava vendo aí no começo do vídeo, ele
tá dizendo aqui que tem uma stake lá grande, né? Então você pode apostar com uma stake aqui grande, que tem uma previsão boa aí de vitória para o time da casa, home win. E tá dando uma previsão de placar de 2-0 aí para o Atlético Paranaense. Agora outro site que eu gosto também para analisar esse tipo de aposta é o State Area. A gente vem aqui em preleções, né, predictions. E ele vai te dar aqui várias sugestões para os jogos de hoje. Então aqui Brasil tem jogo hoje, Série A. Ele está me dando aqui uma sugestão, ó, número 2, que seria vitória para o time visitante. Seria vitória para o Atlético Mineiro. Que seria até normal, né? Que a gente sabe que a Chapecoense não tem um time muito bom. O time da Chapecoense é ruim. Só que assim, galera, apostas você deve usar esses sites para te ajudar nas análises. Mas você não pode ter preguiça aí para estar apostando, né? Para analisar. Não é porque o site aqui deu sugestão, ah, pronto, sabe que me deu sugestão, beleza, vou lá apostar, vou ganhar. Não é assim. Porque parece que o Atlético Mineiro vem com o time reserva para esse jogo. Então acho que isso aqui é uma aposta ruim e tá apostando no visitante. Ele dá aqui a porcentagem também para essas apostas, né? Não está muito grande, é 37% aí para Chapecoense, 29% para empate e 34% para a vitória aí do Atlético Mineiro. Na verdade está até abaixo aqui do que ele está sugerindo, né? Para apostar no Atlético Mineiro. O jogo aqui do Flamengo, ele sugeriu que fosse a vitória do time da casa, né? No caso do Flamengo. E foi 6-1 o Flamengo, né? Então já está até aqui em verde aqui, porque esse jogo já aconteceu. E o legal desse site é isso também, que você pode ver se ele acertou ou se ele errou. Então ele acertou aqui no Flamengo, tá verdinho. A gente pode ver aqui embaixo que ele deu uma sugestão aqui nesse jogo aqui na Coreia do Sul de vitória aí pro time da casa. Mas o jogo foi empate, né? 1-1. Então pode ver que tá em cinza, ele errou a aposta. Aqui embaixo ele deu uma sugestão de empate ou vitória pro time visitante. Né? Os dois jogos aqui ele acertou. Foi vitória pro time visitante. Se fosse empate também tinha acertado, né? Então aqui o Atlético Paranaense que a gente está analisando, ele está dando vitória aí para o Atlético Paranaense e com 40% aí de chance aí de vitória para o Atlético Paranaense. Tem os dados aqui para gol também do lado, né, para quem gosta de apostar em gols. Então um site bem interessante também para fazer análise. Outro site que eu gosto também para estar analisando a partida é o WhoScored. Ele tem aqui algumas análises, né? Vamos pegar aqui o jogo aqui do Atlético Paranaense Internacional, a gente vem aqui em Preview. Então ele me dá a formação aqui provável do time. Tem bastante informação aqui também, né? Te dá algumas notícias aqui também. Se você usa o Google Chrome é só clicar aqui para traduzir. Então as notícias, o Thiago Heleno, Camacho ainda estão descartados. Matheus Galdesani, Zeca e Porsche que estão lesionados, não aparecerão no jogo, né? Não aparecerão aqui. Tá, vamos seguir. E aqui ele dá a análise da partida, que isso aqui é bem legal. Que o Atlético Paranaense não teve sorte por seu empate no meio da semana contra o Flamengo, mas isso não deve afetar sua confiança, já que eles mostraram sinais promissores durante o intervalo da Copa América. O Internacional teve uma decepcionante quebra na Copa América e não impressionou o Palmeiras no meio da semana. Eles estarão procurando sua primeira vitória fora da temporada aqui, depois de um empate sem gols e 3 derrotas. Ambas as equipes estiveram envolvidas na Copa do Brasil no meio da semana, o que poderia transformar essa partida em uma pontuação baixa. Os anfitriões, no entanto, são os favoritos para vencer aqui. Então ele está dando aí uma vitória para o Atlético Paranaense no placar de 1-0. E é claro também que a gente não pode deixar de analisar as notícias aqui, né, do Brasil. Então a gente vê aqui o Globo Esporte também.
Notícias sobre o Inter. O que acontece? O Inter deve usar time alternativo para essa partida. Caras novos, retornos e só dois titulares. O Inter usa time alternativo para tentar seguir no G4. Então, o Internacional vai vir bem desfalcado para esse jogo, né? E Atlético Paranaense, a gente vai ver o que tem no Atlético Paranaense para esse jogo. Bom, tinha uma notícia mais cedo aqui que eu vi que estava dizendo que o Atlético Paranaense vem com força máxima, né? Agora eu não estou achando. Mas aqui no Globo Esporte também é legal quando eles fazem essa análise aqui, ó. Tudo que você precisa saber sobre o jogo da rodada. Ele te dá aqui as escalações, os desfalques, o time provável que vem pro jogo. Então é bem interessante também estar analisando essas informações aí. Então ele dá aqui a ficha do Atlético, quem vai ser provável para jogar, quem não é opção. Dizendo aqui que não terá o volante Wellington, suspenso. Tem 4 opções no setor, tendência de que Luxo seja titular. Então o time provável aqui do Atlético Paranaense, que está indo bem completo aí para esse jogo. Já que o Inter, essa informação aqui é muito boa. Em meio a 2 jogos decisivos da Copa do Brasil, o Odair preserva quase todos os titulares. Apenas Marcelo Lomba e Nonato viajaram a Curitiba. Então o resto do time nem viajou para o jogo, né? O time deve ter estreantes nas laterais. Esse aqui é o time provável aí do Inter. Então, galera, para você fazer uma boa aposta, você tem que analisar bem a partida, né? E o último site que eu queria mostrar aqui é o NowGo, que é o site de onde, inclusive, na nossa planilha automática aí, é da onde a gente baixa as informações. Vamos procurar aqui o jogo do Brasil. Aqui, Atlético Paranaense Internacional. A gente clica aqui para ver os dados. Então a gente tem todas as informações aqui desse jogo. Comparação de odds. Aqui o resultado dos dois times, né, do Atlético Paranaense Internacional. As estatísticas aí do confronto direto aí entre Atlético Paranaense e Internacional. E aqui como foram os últimos 20 jogos aí do Atlético Paranaense e os últimos 20 jogos do Internacional. Então observa aí que ele dá também aqui como foram os escanteios nesses jogos, né? Aqui Atlético Paranaense e Flamengo foi o último jogo aí que foi da Copa do Brasil. Nós tivemos aí 10 escanteios para o Atlético Paranaense e 4 escanteios para o Flamengo. Então, como esse site fornece essas informações, né, é difícil a gente encontrar algum site que forneça isso. É daqui que a gente baixa as informações lá para a planilha automática. Equipe internacional também, o último jogo internacional foi Palmeiras Internacional pela Copa do Brasil também. Foram 5 escanteios só, né? Palmeiras fez 4, Nacional fez 1. E tem mais algumas informações aqui para a gente estar analisando. Mas voltando lá para a página inicial do site, a gente tem aqui também a página de tips, que ele também faz a análise dos jogos. Então a gente tem aqui, vamos ver o Atlético Paranaense Internacional. Então é tudo em inglês, né, galera? A gente pode pegar aqui e traduzir. Tá dando uma notícia aqui do Atlético Paranaense, que vendeu o lateral Renan Lodge. E te dá aí uma análise desse jogo também, né? Então
Dizendo aqui que o Atlético Paranaense é um dos anfitriões mais fortes do futebol brasileiro, a ponto de fazer alguns críticos afirmarem que eles são tão bons em seu estádio porque usam grama sintética em vez da natural. Pode ser mesmo, né? Que eles estão acostumados a jogar lá. Tem mais informação. Tá dizendo aqui que o Fato do Guerreiro foi um dos principais goleadores aí da Copa das Nações Continentais. Na verdade, a Copa América, né? Dá moral a eles. Mas nada mudou no seu elenco no mês passado e sua forma ofensiva, já que os visitantes devem permanecer os mesmos. Dessa forma, o Atlético receberá os 3 pontos com a vitória em casa. Então está dizendo que o Atlético deve vencer o jogo também. E só um dado aqui que eles estão botando o Guerreiro, mas a gente já sabe que o Guerreiro não vai pro jogo, né? Vai ser poupado aí. Tá dizendo aqui que o Atlético Paranaense, suas partidas pelo Campeonato Brasileiro têm sido razoavelmente bom, mas mais importante ainda é o fato internacional ser um dos visitantes mais fracos do brasileiro, oferecendo quase nenhuma ameaça. E com isso esse jogo não terá muitos gols. É verdade, né? Acho que o Atlético, o Internacional, acho que não ganhou nenhum jogo, acho que só ganhou um jogo do Vasco, se não me engano. Jogando fora de casa aí. Ele tá dando uma previsão aqui de não ter muitos gols, mas acho que isso aí já fico na dúvida, porque como o Internacional vem com um time muito desconfigurado, pode ser que mude isso aí, né? Pode ser que a gente tenha bastante gols. A gente sabe que o Atlético Paranaense ataca muito jogando em casa. Então é isso, galera. Voltando aqui pro site, a gente vê que tem muitos jogos também, né? Tem as análises aí, tem os dados. E a gente tem uma alternativa aí, você já conhece a nossa planilha automática, para estar facilitando suas análises aí também, é mais uma opção. Vou mostrar novamente aqui para vocês. Então a gente já abre, já dá uma lista com os vários jogos, são esses jogos aí do site que a gente estava vendo. Vou atualizar aqui a lista. Pronto, já atualizou a lista de hoje. Então vou procurar para o jogo que a gente quer analisar. Atlético Paranaense, né? Vou buscar aqui. E vou clicar em analisar o jogo. Então, com as informações todas, ele vai botar de um jeito fácil aqui para a gente estar analisando. E puxando as informações lá, ele já calcula para você aqui um jeito fácil para você analisar essa partida aí para escanteios. A gente vê que ele pega aqui os 10 últimos jogos, que dá uma média aqui de 10 escanteios por jogo. Então a gente tem uma expectativa que tenha pelo menos 10. Mas dá aqui o percentual de escanteios que tem acontecido aí. 65% para 10 escanteios. 70% para 8, então não tá tão bom assim de apostar, né? Com base nas últimas 10 partidas aí, não tá tão bom assim para apostar no over. Tem a chance aí, tá dando a tendência aqui para over, mas é mais arriscado. Se você gosta de apostar com mais segurança no pré-game, você aposta aí com mais de 75%, 80% aí para 10 escanteios, que é mais fácil acertar. Ele dá a sugestão aqui, como tá baixo aí para 10 escanteios, tá dando uma sugestão de apostar só em mais de 8 cantos asiáticos. Se tiver com alguma odd boa, né, para 8 cantos. Ou apostar em mais de 9 e mais de 9 cantos asiáticos, já é um pouco mais arriscado. Ele já te dá as médias aqui do Atlético Paranaense, a média do Internacional. E como foram os últimos 5 jogos, né? Tá até aqui já o Atlético Paranaense e Flamengo, que foi o jogo da Copa do Brasil. Foram 14 escanteios nesse jogo. O Atlético Paranaense fez 10, o Flamengo fez 4. É a mesma coisa aqui pro Internacional, né? Então vamos analisar algum outro jogo aqui só para ficar de exemplo. Ver se eu acho algum outro jogo aqui do Brasil. Corinthians e CSA, né? Que é daqui a pouco também.
Tá aí, tá dando aqui as porcentagens de escanteios para esse jogo. Tá dando um jogo para over, que é com base nos últimos 10 jogos aí dos dois times. Mas tá baixa aqui a porcentagem para 10 cantos. Então assim, galera, a planilha ajuda você a analisar a partida. Mas apostar é você ter que ver se vale a pena correr o risco ou não. Tanto é que ele tá dando aqui, ó, uma sugestão de apostar só em mais de 8 cantos asiáticos. Se tiver com uma odd boa. Ou apostar só na live mesmo. A gente vê que o Corinthians aqui, ó, as últimas 5 partidas, ele teve 4 unders e um over apenas. Então, jogos aí do Corinthians, os últimos 5 jogos do Corinthians aí tá bem ruim para escanteio, né? E já o CSA, ele tem 4 overs e um under. Mas a gente vê que o CSA faz poucos escanteios, né? Aqui nesse último jogo ele fez 4 só. No outro aqui ele fez 4 também. Contra o Flamengo ele fez 3 apenas. Contra o Botafogo ele foi até bem, né? Fez 8. Contra o Atlético Mineiro ele fez 2 apenas. E o Corinthians também não é um time que faz muitos escanteios, não. Pode ver que o Corinthians fez 5. Esse jogo aqui fez 1 só. Aqui fez 3. Aqui contra o Santos fez 2 apenas. Contra o Cruzeiro fez 5, foi até bem. Então são dois times aí que fazem poucos escanteios, então eu acho arriscado para estar apostando aí no pré-game para over. Então dá bastante informação aqui, rápido para você analisar. Eu acredito que ajuda bastante essa ferramenta aí para estar analisando aposta em escanteios. Vamos ver um outro jogo aqui, para até falar uma coisa para vocês. Vamos ver esse jogo aqui do Flamengo-Goiás. O jogo já aconteceu, né? Foi 6-1 pro Flamengo. Para falar desse erro aqui na tabela, o que acontece? Não está dando aqui uma média aqui de escanteios, expectativa de escanteios. Por quê? Porque teve algum jogo aqui que o servidor lá, o site, ele não computou escanteios nesse jogo. Então foi o que? O jogo do Goiás Brasiliense, que foi provavelmente foi um amistoso, né? A gente não teve dados aqui de escanteios nesse jogo, por isso deu um erro aqui. E aí a gente não tem a média, porque se a gente não tem o valor aqui dá erro, né? Mas ainda assim dá pra gente analisar aqui as porcentagens. Por quê? Eu vou te explicar por que dá pra analisar as porcentagens. Porque essa porcentagem aqui, ele pega os 10 últimos jogos. E tá dando uma porcentagem aqui de 80% para 10 escanteios. Então é uma porcentagem muito boa. Tá dando aqui até uma tendência de super over. O que acontece? Tá dando 80% para 10 escanteios, sendo que tem um jogo aqui que está contando como se fosse zero. Esse jogo aqui está sem valor, ele está contando como se fosse zero. Então, apesar disso, está dando uma porcentagem alta aqui. Então, mesmo assim, dá para a gente aproveitar aí a análise aí da planilha, né? Porque se a gente tivesse aqui os dados desse jogo aqui para escanteios, na verdade essa porcentagem aqui estaria até mais alta. Então, quando é assim, dá pra gente aproveitar sim para analisar essas porcentagens de escanteios. A gente não vai ter a média aqui do Goiás, porque teve esse erro aqui, não foi computado. A gente vê que está com 0 aqui escanteios nesse jogo, foi um amistoso. A gente vê aqui os outros 4 jogos, foram jogos com bastante escanteios aí pro Goiás. E pro Flamengo também, né? Teve um under aqui de 7 escanteios. Então a planilha deu uma sugestão aqui para apostar em mais de 8 cantos ou mais de 9 cantos asiáticos, com mais segurança, né? Ou apostar em mais de 9 mesmo, mais 9 cantos seco. Porque tinha uma porcentagem muito boa aqui para escanteios nesse jogo. E a gente viu que aconteceram 11 escanteios nesse jogo, né? O Flamengo fez 11 e o Goiás, na verdade, não fez nenhum. Tomou muita pressão do Flamengo. E esse jogo não está contando aqui ainda, não entrou lá nas estatísticas ainda. Esse jogo é de Flamengo e Goiás. Então, essa aqui a gente vê que foi realmente a previsão aí da tabela. E outra coisa, galera, eu havia deixado essa tabela aí para testar, para a galera baixar e testar aí para ver se gostava. Algumas pessoas disseram para mim que não conseguiram usar porque o antivírus estava bloqueando, né? Mas o que acontece?
Eu tinha colocado uma proteção aí de validade na tabela, né, para estar usando até hoje só, até domingo. E acredito que por causa dessa proteção aí, o antivírus estava bloqueando. Então, se você tiver interesse em adquirir a planilha, eu vou te dar o arquivo aí do Excel. Você pode estar entrando em contato aí pelo e-mail aqui do canal para estar adquirindo a sua planilha. Como eu já disse, galera, é só mais uma opção aí, né, para facilitar suas análises. Eu acredito que poupa bastante tempo e fica mais fácil de você também poder estar visualizando aí as informações. Porque a gente vê aqui que ela baixa a lista aí dos jogos do dia, né? São muitos jogos. Você pode estar procurando aqui o jogo que tenha uma porcentagem boa para você estar postando. Então, quem tiver interesse, entre em contato aí por e-mail para adquirir sua planilha. Como eu disse, galera, tem alguns sites aí para você estar analisando uma partida também. Vocês podem estar complementando. Mas acredito aí que para quem não tenha muito tempo aí para estar fazendo análise, ou quem queira uma forma de complementar a análise também, de ficar fácil para visualizar, eu acho que essa planilha aqui ajuda bastante. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí. Até a próxima. Boas apostas e bons lucros. Valeu!